Alô comunidade, bem-vindos de volta ao meu canal, eu me chamo Joana Isa, esse é meu arroba em todas as redes sociais e já começa dando like nesse vídeo porque ele vai te ajudar muito pro seu ano novo de 2023. A ideia de gravar esse vídeo surgiu porque eu compartilhei com vocês lá nos stories, vou até colocar aqui do lado, que eu consegui cumprir todas as minhas metas pra 2022. Foi a primeira vez em toda a história da minha vida que isso aconteceu, ou seja, muitos anos treinando pra ver qual era a melhor maneira de conseguir concluir todas as minhas metas pra um ano. Ano passado eu consegui, só não consegui 2 das 10 metas que eu tinha colocado, e esse ano, graças a Deus, eu consegui tudo. E uma não concluí ainda, né, que é a mudança pra São Paulo, mas a gente tá no meio do processo, então eu já tô contando como sim, porque já tem muita coisa encaminhada. E eu quero compartilhar com vocês pra inspirar vocês também, e também pra poder trazer uma lógica pra criação das metas de vocês pra 2023. Isso também vai me ajudar. E eu queria dizer que eu faço metas todos os anos. Eu tenho um planner desde quando eu me entendo por gente. Antes não era planner, né? Eram agendas, agenda do sindicato da minha mãe, caderninho que eu comprava na esquina pra poder fazer de agenda, mas eu sempre tive um caderninho onde eu escrevia ali minhas metas pro ano, onde eu escrevia meus planejamentos, mesmo quando eu não sabia fazer planejamento. Então é algo que, igual por exemplo, hoje você decidiu pesquisar por esse vídeo, se inspirar e fazer suas metas pro ano que vem e vai dar tudo certo. Não, leva um tempo até pra você poder se entender também. Escrever, e principalmente escrever seus desejos, suas vontades, o que você tá sentindo, é um processo de autoconhecimento também. Então demanda um tempinho. Eu gosto de falar isso que é pra não deixar ninguém frustrado daqui a um tempo, né? Que às vezes a gente faz as coisas na euforia e depois se frustra. Então vamos colocar nosso pezinho no chão e eu vou te dar aqui alguns passos que me ajudaram depois de tantos anos aí me planejando, né, tendo a prática do planejamento, e eu sei que vai te ajudar aí de alguma forma. Bora lá? Até me encostei aqui que eu quero que esse vídeo seja tipo uma conversa de amigas, tá? Então vamos lá, enquanto você faz sua janta, faz seu almoço, a gente vai conversando. Então, quando a gente pensa nas metas que a gente vai construir pro próximo ano, é interessante que isso seja feito depois de uma reflexão do ano que passou. Cara, mas isso é muito abstrato, né? Como assim? Quando você já tem o costume de fazer um planejamento, de ter ali um acompanhamento mínimo da sua rotina durante todo o ano, mesmo que não seja de uma forma minuciosa, você consegue dar uma analisada ao final do ano de como que foram ali as coisas pra você, se você conseguiu cumprir seus planejamentos da semana, se você conseguiu se organizar, né, fazer listas do que você tinha que fazer pra você não se perder. Eu sei que tem muitas pessoas que conseguem viver tranquilamente sem fazer esses passos, mas eu sou um ser humano que eu consigo viver, vou continuar respirando, mas eu respiro com muito mais dificuldade se eu não fizer as minhas listas, não fizer o meu planejamento. Primeiro porque eu tenho ansiedade, então essa foi um dos métodos que a minha psicóloga passou pra poder me ajudar a controlar a ansiedade mesmo. Eu também sou muito dispersa, né? Eu não tenho nenhum laudo de dislexia, nem de TDAH, eu nunca fui pesquisar, mas eu sou muito dispersa desde criança, então todas essas coisas me ajudam muito. Pra você conseguir pegar esse hábito, é só fazendo mesmo. E quando você já tem ele, é bom, porque no próximo ano você consegue analisar ali, fazer uma análise básica das suas necessidades, do que é legal pra você e conseguir fazer as suas metas pro próximo ano. Tá, Isa, mas essa não é a minha realidade, eu nunca fui de fazer planner, agora que a minha vida começou a ficar corrida, que tá um pouco desorganizada e eu tô querendo organizar, como que eu faço? Primeiro passo, você vai pegar uma folha, pode ser uma folha grande A4, e vai despejar nela todas as suas vontades que você acredita que sejam metas para 2023. As coisas que você acredita que, olha, isso daqui eu quero muito fazer, e aí você vai escrevendo. Nesse momento não se preocupa, inclusive se der uma travada, aproveita para meter o louco, sai escrevendo qualquer coisa, que no meio de todas essas você vai conseguir identificar quais são as suas reais metas. Porque tem coisa, gente, que é vontade. Por exemplo, de 2021 para 2022, eu tinha muita vontade de viajar com os meus amigos de novo, não era necessariamente uma meta, então eu não coloquei lá como meta viajar com os meus amigos, era uma, sabe, você vai conseguindo identificar a diferença aí entre vontades, pequenos objetivos e metas. Então primeiro faz esse despejo, pega essa folha e mete o louco. Uma coisa também que pode fazer sentido pra você é que talvez isso não aconteça agora, talvez você não vá pegar ali uma folha agora vendo esse vídeo, talvez seja daqui uma semana, seu cérebro vai ficar cozinhando ali as informações, e é até interessante que seja dessa forma mesmo, tá? Que você só faça daqui um tempo, pra você ir ali concluindo todo o raciocínio, que aí você vai conseguir fazer com muito mais exatidão essa atividade. Então pega uma folha e faz o despejo, beleza? Sendo no mesmo dia que você fizer esse despejo, mas
né, melhor que seja um dia depois, você vai olhar todas as coisas que você colocou nessa folha e aí você vai conseguir filtrar delas quais são as suas reais metas. Você vai fazer isso todo ano? Não, porque você vai pegar o jeito, entendeu? O que eu tô te dando aqui é como se fosse um macete pra você conseguir chegar num objetivo final. Mas daqui a um tempo, até quando você for fazer isso com pequenos projetos da sua vida, isso vai ficar tão internalizado ali pra você que você não vai precisar passar por todos esses passos novamente. Então, relaxa, não vai ser assim toda vez, é só pra você pegar o jeito mesmo. Agora olha seu despejo, olha tudo que você colocou e dali você vai conseguir identificar quais são as suas metas. E aí eu não posso te falar isso. Meta é o que vai te dar dinheiro, meta é o que vai te dar saúde financeira, é o que vai te dar saúde emocional, saúde física, saúde familiar. Não sou eu que posso te dizer isso, é você que vai analisar mesmo. E é interessante que conforme você for ali descrevendo, conseguindo destacar quais são as suas reais metas no meio do seu despejo, você vai conseguir perceber que elas são interligadas, que uma coisa acaba interligando a outra. Por exemplo, as minhas metas de 2022, mesmo que eu não tenha percebido isso na hora que eu fiz, elas têm uma coisa a ver. Então, por exemplo, depois a gente separa elas, né, em alguns tópicos que eu vou falar aqui, mas ter mais frequência no meu trabalho na internet tem a ver com fazer mais collabs, que tem a ver com fazer mais publis nacionais e tem a ver com crescer nas redes. Então, eram todas pequenas metas que eu tinha ali que me levava para um mesmo caminho, isso no âmbito de trabalho. Já na questão familiar, tinha a questão de casar e fazer a festa também, que acabou me levando para outros objetivos, que era estar mais próximo da minha família, mais próximo dos meus amigos, que não eram necessariamente metas, mas essa meta específica, ela acabava abarcando outras coisas também. Então, quando você pegar o seu despejo e começar a destacar ali quais são as suas metas, você vai perceber que, querendo ou não, elas têm uma coisa a ver com a outra. Então, o meu desejo de crescer profissionalmente, ele também estava interligado a fazer a festa do meu casamento, porque como que eu ia fazer festa de casamento sem ter dinheiro? Então, querendo ou não, você vai observar isso. E é nisso daí que você vai achar a linha de raciocínio das metas pro seu próximo ano, que não vai tornar doloroso cumprir essas metas, porque vai fazer sentido. Antes de você começar a correr atrás delas, elas já vão fazer sentido pra você. Agora que você já despejou, você já destacou, você já internalizou ali os motivos e as razões pelas quais você tem aquelas metas, agora você já fez esse filtro, você vai separar elas em 3 colunas, 3 tópicos. Foi exatamente o que eu fiz em 2021 para 2022. Você vai separar essas metas em curto, médio e longo prazo. E mais uma vez, quem vai poder te falar qual deve ser essa distribuição, como ela deve ocorrer, não sou eu, é você. Mas tenha em mente que se as suas metas, elas são ali destrinchadas entre família, trabalho e estudos, você pode colocar isso de uma forma que fique balanceada, sabe? Não coloca só família a longo prazo ou só estudo a longo prazo. Pega esses objetivos, essas metas e vai colocando elas ali de uma forma também que é real, que é palpável. Às vezes a gente coloca a minha meta pro ano que vem é comprar uma Range Rover. Eu tô me planejando, esse ano pelo menos eu comecei a guardar o dinheiro, abrir uma caixinha, olha, isso aqui vai ser pra um carro. Não. Então assim, talvez essa não seja uma boa meta pro próximo ano, sabe? Você vai pensando nesse raciocínio aí até pra você não se frustrar depois. A gente se empolga muito na hora de escrever as metas pro próximo ano, porque um ano novo é empolgante, mas a gente tem que ser racional também nessa hora aí, exatamente pra gente não se frustrar e pra gente não se perder no meio do caminho e acabar alcançando qualquer meta que não seja a que você quer. Outra coisa legal pra você pensar também sobre a questão de curto, médio e longo prazo é que acaba que um vai complementando o outro. É como se as metas fossem um game pro seu ano. Gamifica isso, coloca como se fosse um game. É como se as metas elas fossem um game pro seu próximo ano e você tivesse que passar de fases, você tivesse que concluir missões pra ir passando de fase. Então isso quer dizer que comece de uma forma mais fácil pra ir pra uma mais difícil. Exemplificando, as minhas metas de curto prazo para 2022 era fazer collabs, ter mais frequência e criar quadros fixos. Tudo isso que eu fazia, minha meta de 2022, ela foi mais focada em trabalho. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso também, né? Sobre ter a meta mais focada em algo. Mas o que acontece é que eu queria
ter um resultado financeiro, mas para ter um resultado financeiro maior com a minha criação de conteúdo, com o meu trabalho com a internet, eu tinha algumas coisas antes para poder fazer que iam me levar para lá. Então, o que é esse antes? É produzir conteúdo, mas só produzir conteúdo é algo que tá muito no imaginário, ele tem que ser palpável, ele tem que ser prático. Então, como que ele vai ser prático? Vai ser dessa forma de planejamento, fazer collabs. Como que eu vou fazer collabs? Criando mais conexões com os meus colegas de trabalho, entrando mais em contato com eles, criando conteúdo com eles. Isso vai me trazer mais para esse mundo, porque mais pessoas ao meu redor vão comungar mais dessa mesma ideia, ter mais frequência. Se eu quero oferecer um trabalho, fazer um trabalho em collab com um amigo meu, eu preciso ter frequência para ele entender que o meu conteúdo também é relevante, para ele querer também compartilhar do público que ele tem ou compartilhar do público que eu tenho com ele. Essa é a minha realidade de trabalho, mas você pode adaptar aí para a sua. A outra pequena curta meta que eu tinha era de criar quadros fixos nas minhas redes. Então tem o teste de base, tem o Blackflix também, que acabou ficando em baixa. Tem algumas outras coisas que iam me forçar a criar conteúdo, porque eu sei que tá lá na minha meta, e eu sei que se eu cumprir essa meta, que eu vou pra de médio prazo, que vai me levar pra de longo prazo. Você tá entendendo? Então, você precisa ter essa inteligência na hora de colocar elas em curto, médio e longo, porque é uma que vai levar a outra, entende? E não ser específico, ao mesmo tempo que você vai ser específico sobre o que você quer, você não ser tão específico. Então, por exemplo, eu queria criar quadros fixos. Essa meta de curto prazo, eu poderia escrever quais eram esses quadros, qual era o planejamento. Isso aí é planejamento mensal, trimestral. Isso aí é outra história pro plano. E agora a gente tá falando de meta. Então, dá pra você ter clareza e objetividade nas suas metas, e depois, no decorrer do ano, você vai destrinchando elas. Então, exemplificando mais uma vez, foram essas minhas metas de curto prazo que me levaram para as de médio prazo, que era o quê? Publis nacionais e crescer nas redes. Então, para eu poder fazer publi, eu tenho que crescer nas redes. Para eu crescer nas redes, eu tenho que criar conteúdo. Então, isso me volta para casa anterior, entende? E para longo prazo, foi quando eu coloquei a festa do casamento, a mudança para São Paulo e contratar um editor aqui pro canal. Thiago, agora a gente tem o Thiago aqui. Essas últimas, né, as de longo prazo, que necessitavam das pequenininhas, você pensa que tudo atrás disso tinha questão financeira também. Elas precisavam ser concluídas para eu chegar na de longo prazo. Então, você consegue perceber que é um game. É um game. E aí o que acontece aqui, Isa, como que eu vou ficar lembrando disso? Eu vou ficar o ano inteiro lembrando que a minha vida agora é um game e que agora vai virar uma loucura? Cara, relaxa. Fazendo os passos anteriores, internalizando, jogando no despejo, fazendo destaque, pensando que isso daqui leva um tempo, você não vai terminar de fazer isso aqui conforme você for ver nesse vídeo, vai ser uma coisa que vai internalizar em você, você vai até esquecer que essas metas foram escritas ali, de certa forma. Eu esqueci que eu tinha escrevido essas metas. Eu escrevi elas e esqueci. É tão tal que na hora que eu fiz o Stories foi super espontâneo. Eu falei, gente, eu nem tinha visto ainda que as minhas metas foram 10 de 10, porque a minha cabeça já tava tão focada em tudo que tava aqui, que o meu planejamento no decorrer do ano foram levando a isso. E aí, é claro, pode ser também que é porque eu já tenho o costume de usar planner, já tenho o costume de escrever metas, então pra você talvez seja importante ir levando essas metas com vocês todos os meses, reescrevendo elas, colocando ela no lugar visível. Tem muita gente que gosta de fazer o painel, né, onde ela coloca fotos de coisas que vai descrever. Então, por exemplo, eu quero ir pra São Paulo, poderia ter feito, como que poderia ter sido o meu mural, né, do ano passado? Poderia ser uma foto de São Paulo, uma foto de festa de casamento, uma blogueira que eu me inspiro que faz muitas publis nacionais, blogueiras também que fazem muitas collabs, que isso é bem comum no nosso trabalho. Então, quando você visualiza isso também, pode ser mais prático pra você. Eu não acho tão legal, porque eu me sinto um pouco pressionada, eu prefiro muito mais internalizar essas metas, escrever elas e, sei lá, 1, 2 vezes no ano, retornar elas, né, ler elas mais uma vez, mas eu confesso pra vocês que esse ano eu não precisei ficar lendo elas, eu nem lembro de em algum momento de 2022 eu ter voltado às minhas metas pra poder entender o que eu queria, porque já tava muito aqui dentro, já tava caminhando dentro dos meus planejamentos mensais sem eu nem perceber. Essa questão de planejamento mensal, trimestral, que é uma coisa que eu faço também, que dá muito certo, a gente pode conversar em um outro momento se vocês quiserem, tá? Mas me fala nos comentários. E a última dica, mas não é nada de menos importante, e eu preciso botar ela aqui como um tópico, seja realista. Eu acho que eu já falei isso aqui no decorrer do vídeo, mas é interessante falar. Por exemplo, eu queria muito lá em 2021, quando eu escrevi aqui na minha meta, fazer publis nacionais, que era um marco que eu queria muito pra minha carreira na internet, eu poderia ter colocado lá, fazer uma publi, sei lá,
ir no escritório do TikTok Brasil. Foi uma das coisas que eu consegui fazer. Primeiro, seria irreal naquele momento, porque no meu momento, profissionalmente falando, eu ainda não tava nesse patamar da própria rede social me ver e me levar, mas já tinha acontecido, né? Que a gente já tinha feito comercial junto. Mas só pra vocês entenderem, era algo que naquele momento era muito irreal, mas aconteceu. Por quê? Porque as pequenas metas, o objetivo é que me levou a coisas que eu nem imaginava. E o massa de você fazer metas é isso. Por exemplo, quando eu escrevi lá, casar mais festa, eu lembro de ter escrito isso daqui exatamente, casar mais festa. Porque quando a gente começou a pensar no casamento, ia ser muito mais simples do que foi. Mas graças a Deus, por conta de ter conseguido ir levando as outras coisas certinho, a gente conseguiu fazer uma festa maior do que a gente ia fazer. Então, organizar as suas metas, organizar a sua vida, é legal porque te proporciona até coisas a mais do que você espera. E, gente, não coloca um peso em cima disso. Não vai ser sempre assim. Se eu abrir meu plano aqui agora, em algum lugar, por exemplo, já achei aqui, ó. Olha essa semana. Essa semana aqui, eu nem sei que semana foi essa. Não tem nem a data, mas isso daqui foi em fevereiro, eu lembro. Foi quando eu peguei um trabalho de ADM de uma BBB e aí minha vida virou uma loucura e eu não conseguia nem colocar nada aqui, sabe? Ao mesmo tempo em que tem datas aqui que tá completamente preenchida, olha, que tá tudo preenchido. Então, a vida ela não é assim, né? Ela vai fazendo isso daqui e o nosso momento com planejamento também. Então, eu já tive isso de colocar muito peso, de ter que escrever e ter que fazer tudo, de ter que colocar o check em tudo, não podia colocar um X ou nada. Então, o que foi me trazendo essa leveza foi a praticidade, colocar em prática, fazer. Então, se você não fizer, você também não tem como saber quais vão ser os meios mais interessantes pra você, entende? Porque pode ser alguma coisa diferente do que eu tô falando aqui. Às vezes você vai ver um vídeo de uma outra pessoa logo depois desse aqui, você vai se identificar mais com um detalhe do que o que eu falei. E aí, na hora da prática, você não se identificou nem com ela e nem comigo, porque na prática é diferente pra você. Coloca em prática, aproveita esse ano novo, aproveita pra fazer aqui agora, não espera pra fazer só no ano novo também. Não, esse final de ano tá corrido, eu vou começar agora em dezembro. Tem muita gente que começa o plano em agosto, em setembro, final de ano mesmo. Tira esse peso que o planejamento tem, essas coisas, as pessoas têm muito receio, parece que eu acho que as pessoas têm medo de se frustrar e não conseguir fazer, mas a gente nunca vai conseguir fazer tudo mesmo. Então pra gente conseguir fazer pelo menos mais da metade do que a gente conseguiria, planejando é melhor ainda, né? Então é isso, eu acho que eu consegui colocar aqui de uma forma prática, né? Se você pegar e fazer mesmo, não ficar só me ouvindo, fazer mesmo, vai ser muito mais interessante, vai te trazer um resultado, isso é com certeza absoluta, desde que o mundo é mundo, né? Essas coisas trazem resultados, planejamento, organização. Eu espero muito que te ajude aí. Não esquece de me seguir nas minhas redes porque me ajuda muito também. Olha, pelo amor de Deus, eu aqui te ajudando, você me ajuda. @Joanaísa em todas as redes. E não esquece de colocar suas considerações aqui nos comentários porque eu quero muito ver. Não me deixa falando sozinha. E é isso. Beijos e até a próxima.